Ao chegarmos no encerramento deste curso épico sobre a graça, Chituapitila kesulilo yo curso yacho tukula hati ochali nós podemos ver que o Senhor foi verdadeiramente agradável para nós ao longo desta formação, deste treinamento à graça. no que tu amolakuti Yehova suku wakala letu jiwa ko curso yacho ibatukula. E pois Ele nos deu uma visão tão abrangente sobre o que a graça significa para nós como salvos. No que eu atulekisa ndomo ochali chilomboloka ko kwetu twapopeliwa. E as suas aplicações na nossa vida como verdadeiramente salvos. Ndomo tutena okuchikapa bomwenyo wetu twayowiwa. O Senhor, ao longo dessas semanas que falamos sobre a graça, Atingala volosimano yacho twapopiale twalilongisa chitiamela kochali. levou-nos a uma visão muito mais abrangente do entendimento do que é realmente a graça. No que atingala watu twala kovina viosi vilomboloka ochali chayes. Levou-nos numa dimensão em que entendemos a graça não de uma maneira construcionista, conforme os religiosos pensam que a graça é simplesmente relacionada à salvação. Tingala watu twala kovina viosi akuti ochali poinka chilomboloka lika epopelo. Pela graça, Ochali o Senhor ainda vai falando e está disposto a revelar aquilo que é o seu caráter ou a sua natureza a todos aqueles que recebem a salvação através da graça. ochali ngala otulomboluila ovina viosi vitiamela ko kwahe vitiamela kochali kwenda ke popelo yetu. E estamos a falar de Elohim, de toda a graça, Atitogulangula Yehova lochali chosi. aquele que se assenta no trono da graça. Una okasi kochalo chochali. A graça é parte da natureza de Deus. Hati ochali ekalo limwe ya Yehova su. Deus é amor. Yehova suku ochisoro. O Senhor é santo. Ngala okola. O Senhor também é graça. Ngala hayego ochali. Se apenas pudermos compreender essa realidade fundamental, Hatinda chosi echi chatulomboloka. toda a nossa visão do mundo poderá sofrer uma transformação radical. Chosi tuletevolo ali chosi tuchipongoluila mga. Com efeito, quando recebemos Jesus em nossos corações, Omoniacho chitutambula Yesu vitima vyetu. recebemos tudo o que Ele representa na nossa vida. Tuatambula chosi eye akwetevo vimwenyo. Ou seja, quando alguém afirma que eu recebo Jesus como meu Salvador, Ale echo munualinga hatinda tambula Yesu ndupopeli wange. ele recebe recebe tudo o que o Senhor representa. Eyo tambula chosi nga akwete. Neste caso, recebe a pessoa do Senhor, a pessoa de Jesus, Omoniacho eyo tambula Yesu a natureza do seu reino ekalo lusoma wahe. e o que Ele é na nossa vida. Ndomo eyakasivo vimwenyo vyetu. E como precisamente o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11 a 12 diz, Deji o capítulo oko batukula da comunicação popia. é uma verdade que aqueles que são religiosos, porque existem pessoas religiosas e existem pessoas verdadeiramente cristãs. Momo kuli vakwetavo poankulivo vakwa Cristo. O religioso é aquele que apenas segue os ritos religiosos, Ukwetavo yuna kuti okwamaliko vihandeleko. as obras mortas. Ovinavina ovihandeleko vinaviafale. Mas o cristão Wanyu kwa Cristo. é aquele que produz fruto, Yuna kuti olekisa apa koacho. aquele que adota o caráter divino, o caráter de Deus. Yuna kuti okala nda Yesu okala nda su. E então, aquele que assume-se como verdadeiramente filho de Deus. Yuna kuti olile kasa ochili ndomona asu. A religião
ela mostra Deus como um Deus distante. ati etavo lile kisasuku ndo munu ndo china chimuchikasi kupana Mas um cristão, Pwai, ele tem consciência que ela tem o caráter de Deus. eyoli eviti akuti okwete cha Yesu Cristo está mais próximo, Yesu okasi ochipepila he porque quando nós recebemos Cristo e andamos nos seus mandamentos, o próprio Jesus disse que meu Pai e eu viremos em ti e faremos morada no seu coração. momo ndakuti omunu watambula Yesu noke ondaka ipopya hati amendi Yesu njia noke tutumala ultima wole. Mas um religioso pensa que Deus está lá, só está lá no trono e está distante. Tenho que gritar para ver se ele fica mais próximo. Pwai ukweta osima kuti Yesu okasi oko chalo chahe kupana tenda ndakaluka ocho eye vali ochipepi. João 1, versículo 11 a 12. O capítulo oko katukuiwa Diz uma verdade. ipopya ochili chimwe Veio para o que era seu ati weilile kwava vahe e os seus não o receberam. wenje vahe pwai kavo tambuile Agora aí onde está. Mas a todos quantos o receberam, pwai avavosi votambula deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, wavaha unene wokulinga omala aos que creem no seu nome. vana vatava ochili Deixa eu repetir aqui. Mas a todos quantos o receberam, todos aqueles que recebem a graça, ati tukupitululapo pwai vosi avavotambula chilomboloka vosi vatambula ochali cha Yesu porque a graça de Deus foi manifestada em nós através de Jesus Cristo. momo hati ochali chasuku chali molehisavo kwetu omulya Yesu Jesus Yesu é a graça personificada de Deus no nosso meio. Yesu ochali ndo munu vokwetu Aleluia. Ali é onde está que a palavra diz que a todos o quanto receberam, opopo periondaka yokupopya hati ava vosi votambula deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. wavaha unene wokutukuiwa omala Nesse entretanto, se você é genuinamente salvo, omulya chonda ochili ove wayowiwa ochili a graça está bem dentro de você. ochali chikasimwe vokatikove Mesmo a natureza e o poder de ser filho de Yahweh está em você. ndango chali kwenda ekalo lyokukala ndomona wasuku likasimwe vokove O que o mestre deseja de nós echi usongwi atuyongwila é que nós devemos queimar a ponte. hati etu tetwayoka eyawu Temos que queimar a ponte da nossa vida anterior à nossa vida de hoje. hati eyawu lina lyomwenyo wetu wosimbulu kwenda omwenyo wokalie eyawu lyatwe lyapyanti pokati kalyo telyayokiwa Porque há uma ponte. momopeli eyawu lina O homem antigo, omunu wosi antes de ser salvo, antes de receber a graça, unahandika yowiwe katambuile ochali e o novo homem, kwenda omunu wokali depois de receber a graça. echakuti watambula leyo chali watambula lyepopeli Nesse meio há uma ponte. pokati kachwa papeli eyawu lina Essa ponte tem que ser destruída eyawu lyatwe litelyanyoliwa para você não atravessar mais no velho homem, ocho hukapiteko bali okuti E permanecer- komunu wosimba permanecer no novo homem. ocho okale vomunu wokali Porque a vida anterior momo omwenyo una wosimba representa suas ambições, prioridades, preferências e inclinações. eliosi lityamela kekalo lyove lina lyosimbu Aleluia. Segundas de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. o capítulo oko katukuiwa Paulo diz assim: o apóstolo Paulo popyandocho assim que se alguém está em Cristo, atinda umwe okasibu Kristu nova criatura é. keze chilomboloka ochimatamata chimwe chokali As coisas velhas passaram, ovina vyokalie vyosimbu vyosi vyapita eis que tudo se fez novo. kalie vyosi vyalinga vyokalie Aleluia. O chamado da graça okulikiwa vochali é um chamado para ir além do ponto de entrada da salvação.
evilikio limwe lyokwenda vepopero. Aleluia. Chali vepopero. A entrada, ou chamado da graça, Okuvilikiwa kochali vai além da busca pelo poder do Espírito Santo. chipitahana vokuvanyilia Espírito Santo. Ela é um convite Eu chomba kuti evilikio limwe para levar todo o Yahweh que é oferecido à humanidade. akuti Para levar todo o Yahweh, todo o Senhor na sua vida. akuti wambata ng'ala vomwenyo wove wosi. Aleluia. Isso significa Chilomboloko kuti receber o chamado da graça okuvilikiwa vochali vai além de ser precisa somente salvo, chipitahana vokupopeliwa lika vai além de receber o poder do Espírito Santo, chipitahana vokutambulo chali chesu mas ele é um convite pwai ochali evilikio limwe de você carregar a natureza divina. akuti ove wambata chosi chitiamena kusu Ou seja, Deus quando criou Adão e Eva, ale echi Yehova alulika Adão la Eva ele disse: formamos o homem à nossa imagem e semelhança. ati tutunga omundu ndexetahano lietu Essa imagem e semelhança chilomboloka kuti xitahano liacho eli é o caráter, chilomboloka kuti ekalo é o estado divino. ekalo liacho liasuku Essa imagem e semelhança foi perdida no Jardim do Éden. kwenje ekalo liacho eli okala ndasuku noke lianyelisiwa vochumbo cha endene Foi por isso que Jesus veio recuperar essa imagem e semelhança ocho Yesu eilila kuti kalie opopela omundu na watungiwe lo xetahano chasuku e aqui está dizendo: todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Em outras palavras, foi-lhes dado o poder de receber a imagem e semelhança de Deus. kwenje apoponda kalikase kupopela kuti ava vosi votambula kwenje vatambula unene wokuti wandasuku chilombola kuti vatiukira komundu na walulikiwe ndo xetahano chasuku Quando recebemos a graça, eki tutambulawo chali fizemos uma troca da nossa natureza. kwenje etimba lietu lipongoloka Ou seja, a nossa natureza antes da graça é uma natureza pecaminosa. chilomboloka kuti otembo andi hatwatambulio chali etimba lietu alekalo lietu liakala liakandu Ao recebermos a graça, eki tutambulawo chali deitamos fora a natureza pecaminosa o ekalo liekandu tulinasi e recebemos a natureza santa divina. kali tutambula ekalo likola liasuku E nossas inclinações para as obras e lutas para sobreviver, kwenje ekalo lietu vokuyaka ocho tukale aquela luta, ou aquelas obras e luta de sobreviver que Adão herdou quando pecou para entrar no resto da graça, é adquirida em Jesus Cristo. vina kalie tuvitsanga kalie mu Yesu Kristo. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 1 a 3. Ela nos diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O versículo 9 a 11, porque nós os que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Portanto, aí está o grande mistério em que nós devemos repousar no repouso daquele que já repousou das suas obras. Ou seja, descansemos na graça, que ela é a provisão divina, não em obras mortas, para não nos acharmos como eu sou santo por meus próprios esforços. Quando a santidade não se adquire
com o seu próprio esforço. Como se alguém estará convencido a dizer que eu, para ser santo, tenho que orar 7 vezes por dia. Eu, para ser santo, tenho que jejuar por semana 8 vezes. Aí você está a desperdiçar a graça, porque não é... Se fosse o seu esforço próprio é que fosse o meio pelo qual nós atingimos a santidade, então estaremos a desprezar a graça. Tudo é pela graça. E essa graça não é uma licença para pecar, mas é algo, é um sentimento, é uma posição que nós temos de ter, em que o que nós fizemos é pela graça. Ou seja, toda a minha ação depende do mover do Espírito Santo. Viver na graça significa que já não é você que faz as coisas. Significa que não é a tua inteligência, não é o teu conhecimento, não é a tua experiência que faz as coisas, mas sim o Espírito Santo é que te move. Aí está, é por isso que se diz, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que recebem a graça, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando você é filho de Deus, você faz o que o Pai manda. Faz o que o Pai ordena fazer. Aí está a importância de sair no velho homem, que é o homem com pecado, e ser nova criatura. A nova criatura é alguém dependente exclusivamente do Espírito Santo. E então, quando você depende do Espírito Santo, não depende da tua inteligência. Que não, aqui, para eu ser assim, um dirigente, que as pessoas quando estão a te ver, a cara está a acender com o Espírito Santo, tenho que, todo dia, me fecho no quarto. Quando sair aquele reflexo da luz, isso não te torna santo. O que te torna santo é você ser dependente de Deus. É você depender da unção do Espírito Santo. É você depender da ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é que tem que te mover. E isso, o segredo está em nós aceitarmos e nos apossarmos da graça. O que é que isso significa? Significa que eu, com o meu próprio critério, não consigo atrair o favor de Deus. Vamos nos perguntar vamos nos fazer a seguinte pergunta. A nossa natureza humana merecia receber a salvação? Não. E nós temos um requisito, fizemos alguma coisa que atrai Deus para Ele nos dar a sua graça? Não. Nós não merecíamos. Graça é um favor não merecido. Graça é algo que alguém te oferece, mas você não merece ser oferecido a essa coisa. Então, se você te ofereceram não merece, então você tem que depender dessa própria graça. Você era um pecador. Pelo pecado de Adão, és um pecador. Mas o Senhor Deus, pela sua graça, manifestou Ele através de Jesus Cristo para ser humano, de maneira que você que é humano, comece a atuar na divindade. Isso significa que quando você deixa o velho homem, o que significa? O velho homem é aquela pessoa que tem a sua própria inclinação. Os pensamentos são dele, tudo o que ele faz é ele que projeta. Eu vou fazer isso, etc, etc. E a sua inclinação é a inclinação da carne. Mas quando você é nova criatura, você já não depende de si mesmo. O que o apóstolo Paulo disse? Pedro é Paulo. Disse que quando eu era criança fazia o quê? Fazia coisas de criança. Fazia o que eu entendia. Agora que sou adulto, o que é que acontece? Alguém me fez o quê? Me cingiu e me manda onde eu não queria. É aí onde está o poder da graça. Em que já não é você que não tem que ir no BIE, mas deve ser o Senhor a te mandar, vai para o BIE, vai para o sítio X. Não é para lá batem, não dá para ir lá. Mas o Senhor está a dizer, vai para lá. E isso é que significa ser nova criatura e receber a graça de Yahweh. Mateus capítulo 11, o versículo 28, ela nos diz assim, ou seja, mesmo há um aspecto que se diz, ninguém que insiste em viver a vida humana normal pode entrar nesse descanso. Ou seja, nós entraremos no descanso se nós
não insistirmos em viver a vida carnal. Nós temos que insistir, nos esforçar ou nos inclinar a fazer, a estar na vida espiritual. O próprio Paulo, em Romanos 8, ele nos alerta que a vida inclinada na carne não agrada a Deus, senão aquela inclinada no Espírito. Então, esse deve ser o nosso objetivo. E o convite da graça depende de ir além do dom gratuito da salvação, para queimar a ponte da dúvida e autoajuda, para lançar-nos inteiramente nas mãos de Deus vivo em uma confiança, como se fosse uma confiança infantil em sua providência divina, que cuida de cada situação e da necessidade de nossas vidas. Ou seja, a nossa vida tem de ser uma vida de dependência, como uma criança. A criança, por exemplo, a criança é alguém que tudo só depende do pai, não é isso? A criança que está em casa, para comer, depende do pai. Para beber, depende do pai. Mesmo para dormir, depende do pai. Para ir à escola, depende do pai. Essa é a mesma vida que um cristão, aquele que recebe a graça, tem de ser. Nós temos que ter uma vida espiritualmente falando. Espiritualmente falando, temos que ter uma vida tipo de criança, que dependemos apenas do pai que está lá no céu. Em que, se eu comer, eu beber, eu dormir, eu andar, eu estudar, tudo dependemos do Pai. Esperamos somente do Pai. Por isso que Jesus ensinou a oração. As pessoas, o Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa oração é um modelo de como nós temos que concentrar nossa vida na total dependência da graça. E a total dependência da graça é depender tudo do Pai. Vou fazer apenas aquilo que o Pai mandar. Aquilo que o Pai dizer é o que eu vou fazer. Do contrário, estarei fora da ordem, precisamente, do Pai. Portanto, confiar totalmente em Deus é o chamado de total consagração. Quando alguém diz que eu estou totalmente consagrado ao Senhor, a pessoa consagrada ao Senhor é aquela que depende totalmente ao Senhor. Ou seja, o termo consagração, consagrar é dedicar todo o seu eu, dedicar ao Senhor. E alguém que tem uma vida consagrada é aquele que depende totalmente do Senhor. E ao recebermos o seu jugo, encontramos a verdadeira paz e liberdade, livres da servidão à natureza própria. Romanos capítulo, ou seja, Mateus 11, versículo 28 a 30, Jesus dizia assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Romanos 12, versículo 1 a 2, Paulo exorta-nos o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é que o Paulo exorta a todos nós. Portanto, quando assim fazermos dele e do seu reino a principal busca da nossa vida, chegamos a uma nova realidade. Aleluia. Amém. Nesta realidade é tudo de graça e por graça. Atenção, quando nós buscarmos somente aquilo que é do reino, quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vos será acrescentado. Ali é onde está o grande segredo. E quando isso acontecer, quando nós buscarmos somente o seu reino e a sua justiça, então toda a nossa vida será uma vida de graça e por graça.
E isso é diferente daqueles que afirmam que viver na graça é viver como você quiser. Pode fazer pecado, estamos na graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amanditu-lingon, tutaquiningon. Essas são pessoas que não entendem o que é a graça. Porque a graça é o próprio Jesus em pessoa. Quando você vive na graça, dependes totalmente do Pai. Então quem depende do Pai faz o que ele entender? Não. Ou está aqui lá à toa? Não. Faz apenas aquilo que o Pai lhe mandar. Isso é que a religião não entende o que é realmente graça. E usam a graça como licença para fazer pecado. Quando, neste preciso momento, quando nós vivemos na graça e por graça, aí vai existir uma troca incrível. Uma troca incrível que Deus nos oferece. Qual é essa troca incrível que Deus nos oferece? É que o Senhor faz assim. A troca que Ele nos diz é assim. Ele fala para nós: faça de mim e do meu reino o centro da sua vida, enquanto eu cuido todas as suas necessidades. É Deus falando: faça de mim e do meu reino o teu centro da vida, e eu, como Senhor, me encarregarei de suprir todas as suas necessidades. Daí que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade número 1, o reino de Deus e a sua justiça. Deve ser o centro da nossa vida, deve ser o reino de Deus. O resto, se quiser comer, se quiser vestir, esse não é da tua conta. Lembra aquela parábola que Jesus disse? Eu estava a falar aos discípulos que vocês não se preocupem com o que comer, com o que vestir. Imagina os pássaros, não trabalham, mas nunca passam a fome. Os lírios do campo estão sempre revestidos de uma beleza que até Salomão não tinha tal beleza. Uma beleza que um tempo seca, um tempo floresce. Quanto mais vocês, se buscarem o meu reino e a minha justiça, ou o resto vos será acrescentado. Aí está a importância. A graça não é simplesmente ser salvo, é pôr o centro da nossa vida, o reino de Deus. E que o Senhor faz uma troca. Nós colocamos o reino e a sua justiça como nosso centro de vida, e Ele se encarrega da nossa necessidade, porque Ele sabe o que nós precisamos. Aquela canção que nós cantamos: aí está. O Pai conhece as nossas necessidades antes de nós pedir para Ele. Ele sabe que você precisa vestir, Ele sabe que você precisa andar, etc. Mas se você colocar Ele e o seu reino como o seu centro, Ele vai se encarregar de todas as outras coisas. É assim que significa viver na graça e por graça. Mateus 6, versículo 25 a 34, é onde está o grande conselho que Jesus diz, quando Ele falava que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, etc, etc. Isso, a leitura dessa passagem nos elucida de como Jesus nos convida a darmos a prioridade número 1, o reino de Deus. Viver na graça é pôr no centro da nossa vida o reino de Deus e a sua atenção. Precisamos da suficiência da graça comunicar o evangelho do reino. Também precisamos da graça para nos comunicar com os nossos cônjuges, filhos, pais e outras famílias. Também precisamos que sua graça compartilhe certos tipos de informações com algum tipo de pessoa. Precisamos de graça para cada novo dia, semana, mês, ano. Precisamos de graça todos os dias, todo momento. Nós sempre quando dizemos: irmão, como passaste? Graças a Deus. Por quê? Porque se você dormiu e acordou, não é o teu mérito, é a graça de Deus que te despertou. Quantos já não acordaram? Será que você merece mais do que os que não acordaram? É pela graça. Então, nós precisamos da graça todos os dias, toda hora,
todo mês, toda semana, todo ano. Ali onde está a exigência de nós vivermos santos 24 sobre 24. Porque precisamos da santidade, precisamos da graça todos os dias. E nisto, a graça, ela ou seja, em última análise, o grande plano de Deus é ter uma comunidade global de graça chamada a igreja, deste lado da eternidade. Ou seja, nas nossas assembleias locais não devem ser definidas por tamanho de renda, beleza da arquitetura ou tamanho da multidão. Ou seja, nas nossas assembleias, por exemplo, aqui a missão de Jericó, é Jericó, né? Aqui a missão de Jericó não pode ser contada ou considerada pelo número de membros que tem, pela grande estrutura que estão lá a construir, pelos grandes homens intelectuais, estudiosos que estão na missão, pelos grandes mais velhos que converteram há muito tempo. Não deve ser contado assim. Elas devem ser precisamente contado com o nível de graça que transborda nesta missão. O que mais importa é a abundância da graça nessa igreja, nesta missão, não as pessoas que estão lá. Porque elas, a inteligência deles não é nada. Os grandes homens bonitos não são nada. Os mais velhos, muito tempo com experiência, não é nada. Sem a graça não são nada. A grande infraestrutura, a grande igreja, a grande templo com capacidade de 10 mil membros sentados, não é nada. Sem a graça, todos vão no inferno. Então, deve ser contado com a abundância da graça na vida dessas pessoas que vivem aqui em Jericó. Aí se vamos dizer, porque aí, quando nós dizermos a igreja de Deus em Jericó, a igreja de Deus na missão de Jericó, não estamos a falar essas paredes. Estamos a falar os irmãos catalahales, os irmãos, etc, etc. Esses é que são igreja. Eles é que formam a igreja, porque eles são portadores da graça de Yahweh. É aí onde nós precisamos entender. Portanto, feito isso, a comunidade de graça onde o amor, favor não merecido e misericórdia de Yahweh é constantemente pressionado pelo Espírito Santo nos corações dos santos, que por sua vez expressam mesmo para construir uns aos outros. Então, vamos tentar fazer uma reflexão vamos refletir nessas palavras da graça e na graça. Esse é o resumo de todos a abordagem que nós fizemos durante essas últimas semanas sobre precisamente a graça. A primeira abordagem e vamos refletir nessas palavras, nós não somos absolutamente nada fora da graça de Deus em Jesus. Essa é uma verdade. Não somos absolutamente nada fora da graça de Deus através de Jesus. O outro lado da mesma verdade é que por sua graça, nós que não éramos nada, somos agora membros de sua família e embaixadores de seu reino para os reinos naturais deste mundo, de onde fomos redimidos. Só pela graça. A graça pode ser utilizada para alcançar o destino. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino? Herdar a vida eterna. A graça pode ser utilizada para nós herdarmos a vida eterna ou desperdiçada pela preguiça. Estamos a perceber aí? A graça pode ser utilizada para atingir o nosso destino ou desperdiçada pela nossa preguiça. Lembra que nós falamos ontem? Não basta te chamar dirigente. Você tem que exercer o papel e a responsabilidade de dirigente. Porque quando você não exercer o seu papel, você está a desperdiçar a graça. Você acha que merece ser dirigente? Acha que merece ser dirigente? Não. É pela graça que você é dirigente. É pela graça que você foi chamado a ministro. Então, não
Não podes desperdiçar a graça, ficar só aí na cadeira, mande. Eu sou Sua Excelência. Mas não está fazendo nada, é só mesmo sentar. Irmão, a minha cadeira tem que ser lá em frente, mas não faz nada. Você te chamaram para sentar lá em frente? É para fazer o trabalho. Então, quando você é preguiçoso, só quer ficar com o título, vir sentar, você está a desperdiçar a graça com a tua preguiça. Ao fim, não atinges o destino. Amados dirigentes, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos tomar posse da graça, livremente concedida através de Jesus, para ser tudo o que você foi ordenado a ser. Nos apossemos da graça, para sermos tudo aquilo que nós fomos designados a ser. Cada um de nós aqui foi designado a ser alguém no corpo de Cristo. O grande desafio é que cada um de nós tem de identificar quem é você no corpo de Cristo. Aleluia. Amém. Cada um de nós tem que se perguntar: quem sou eu no corpo de Cristo? Depois de você receber a resposta quem é você no corpo de Cristo, então ser o que você foi designado a ser. Pela graça. A palavra impossível foi confinada no caixote de lixo da história da cruz do Calvário e substituída pela nova dinâmica chamada a graça de Deus em Jesus. Ou seja, o momento que Jesus cravou, o momento que Jesus foi crucificado na cruz de Calvário, foi aquele momento que a palavra impossível para aqueles que estão em Cristo deixou de existir. Para quem está em Cristo já não existe mais nada que não é possível. O que o Paulo disse? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Quando você está em Cristo, tudo podes em Cristo que te fortalece. Ou seja, o impossível já não é um endemoniado. Você, com a graça, é possível libertar essa pessoa. Maravilha é feito. Milagres são feitos pela graça, porque Cristo propriamente já cravou e tirou essa palavra impossível em possível. Nós entramos no reino de Deus com base na graça de Deus. Viver nele pela mesma graça. A graça nos sustenta diante das aflições, adversidades e desafios. Com abundância de graça em nosso espírito, homem e almas, o que quer que venha contra nós, fora de nós, é um pedaço de bolo. Nós entramos no reino de Deus com a graça. Viver e estar na graça, ou seja, quando nós vivemos e estamos na graça, esta mesma graça nos sustenta de todas as aflições. A graça nos sustenta de todas as adversidades. A graça nos sustenta de todos os desafios. Com a abundância da graça na nossa vida, irmãos e queridas irmãs, em nosso espírito, quando a graça está em nosso espírito, está em nossa alma, não importa o que vier contra nós, você vai ser tipo um pedaço de bolo. Alguém pode se levantar contra ti, um pedaço de bolo. Mastiga esse pequeno bolo, atira para ali. Porque você vive na abundância da graça. Quando você vive na abundância da graça, significa que você não vive por si mesmo. Quem está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Cristo em mim, a esperança da glória. Então, se Cristo está em mim, quem quiser se levantar contra mim, está a combater com aquele que está em mim. Quem quiser levantar nenhuma arma que se levanta contra mim, vai prosperar quando a abundância da graça está em mim. Aí está. Nós entramos neste reino pela graça. E nós já sabemos, falamos atrás, como receber essa graça. A todos aqueles que o receberam foram dado o poder de serem chamados filhos
É só receber Jesus. Jesus é a própria graça de Deus. Que nós possamos conhecer a altura, a profundidade, o peso e a largura da graça de Deus. Sua graça, essa é uma das frases que muito gosto. E refletem-me. Sua graça me achou bem na lama do pecado. Sua graça obliterou meu ontem, vestindo-me com sua própria identidade. Sua graça tem me processado, formado Jesus neste pedaço de barro. Sua graça me sustenta e fortalece. O que eu seria sem a sua graça? Absolutamente ninguém. Sem a sua graça não seria ninguém. Sou o que sou pela sua graça. Porque sem a sua graça sou um desgraçado. Eu jazia na lama do pecado. Ele me tirou na lama do pecado pela sua graça. Retirou aquele caráter desgraçado do homem antigo e formou a sua identidade, a sua imagem e semelhança nessa lama, nesse lodo. Essa é a dimensão e abundância da graça. Nós não podemos dizer o suficiente da graça de Deus. Pois a base da nossa fé, ou seja, a graça é a base da nossa fé, o começo de nossa vida no reino e seu sustento básico. Como um sábio pregador uma vez brincou, disse assim: o pecado não pode afastar você da graça, mas a graça manterá você longe do pecado. Entenderam aí? A graça, ou seja, o pecado, não pode afastar você da graça, mas a graça manterá você longe do pecado. Aleluia. Amém. Isto significa qualquer coisa que possamos fazer fora da graça é suspeita. Qualquer coisa que nós possamos fazer fora da graça é suspeita. No caso, obras religiosas mortas do braço da carne, da mesma qualidade que trapos imundos à vista de Elohim de toda a graça. Ou seja, nós precisamos fazer tudo na graça. Tudo que nós quisermos fazer tem que ser pela sua graça. Celebrar a graça de Deus nos lembra que sem Ele e essa graça não somos nada. Se tirarmos os olhos da plenitude da graça, gravitamos para a religião e para as obras mortas. Se negarmos sua graça como a raiz e capacidade para tudo o que somos capazes de fazer, nós o negamos, a glória e o orgulho assumem em nós. Ou seja, quando nós inclinarmos as nossas ações nas nossas próprias projeções, estaremos a negar a sua graça. E o orgulho depois começa a vir em nós. É aquilo que acontece, dizer, isso aqui é isso, graça é eu. Se não fosse eu, esse irmão podia... se não fosse eu, esse irmão passaria a vida a mastigar porco. Graça a eu, quer dizer, ele já está fora da graça. E pensou que quem salvou esse irmão é ele. Não, você lá tem lá o poder de salvar alguém. É o que estávamos a falar ontem aqui, dizer para o homem da Kundilaco, ninguém passa lá. Esse já saiu da graça há muito tempo. Porque você pregou, foste usado. Se uma pessoa que prega naquele lado, prega numa localidade pela graça, sabe que é a graça de Deus que ele foi ungido pela graça de Deus e transmitiu essa graça àqueles irmãos. E aqueles irmãos receberam a palavra pela graça de Deus e foram salvos pela graça de Deus. Não foram salvos porque você foi lá, não. Você foi lá porque a graça te mandou lá. E eles receberam a graça que te mandou lá. E eles, pela graça, foram salvos. Está a ver como é que é? Então, nós precisamos ter essa plenitude. E se não tivermos nessa graça, o orgulho agora vai nascer em nós. Que
Eu é que fundei essa localidade, fundei mais uma localidade no Catemo, outra no Tecnil, outra na Sete Coro. Bié, graça eu, pergunto para Pavalu. Já, aí o orgulho já atacou o coração e a graça fugiu. Tudo que nós fizemos é pela graça. Em nenhum momento você caia na tentação de dizer que isso graça é. Graça quê? Você tem capacidade de alguma coisa estar na graça? Não. Tudo que nós fizemos deve ser pela graça. Toda uma pessoa que tudo que ele faz depende do Senhor, em nenhum momento vai estar numa posição de se vangloriar, de dizer que isso graça é eu. Em nenhum momento. Portanto, esta é a dimensão da graça, é o conceito da graça que nós fomos abordando ao longo dessas semanas, para nós sabermos no profundo o significado da graça e como nós devemos atuar na graça, de maneira a não cairmos na religiosidade, não cairmos naqueles conceitos de muitos que são enganados por Satanás, em estar convencido que viver no tempo da graça é viver num tempo que é só fazer pecado. Irmão, estamos na graça, você pecou, a graça depois te limpa. Esses não entendem o que é graça. Quem está na graça, quem vive na graça, a graça te coloca longe do pecado. O pecado não te impede de receber a graça. Por quê? Porque você precisa da graça para ser perdoado. Ou seja, quando alguém está em pecado, precisa da graça para sair do pecado. E quando ele recebe a graça, já fica longe do pecado, já não volta mais. Agora, quem diz que estando na graça tem que voltar mais no pecado, pode voltar no pecado, não tem problema, porque a graça superabundou, vai voltar de novo. Esta é a teoria de Satanás para te convencer que você é santo quando já caíste há muito tempo. Aleluia. Amém. Então, este é precisamente o que nós, numa maneira especial, queríamos partilhar com os queridos dirigentes aqui no Quito, e aquilo que tem sido a abordagem relativamente sobre a graça de Deus na vida daqueles que precisamente recebem essa mesma graça, vivem na graça e através da graça tudo o que eles fazem por intermédio da graça. E para nós sermos verdadeiros sacerdotes da ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, nós precisamos compreender no profundo a graça, porque o autor da graça é o próprio Jesus Cristo, ou seja, Deus manifestou a sua graça em nós através de Jesus Cristo. E alguns às vezes afirmam que a graça só veio. Essa situação de dizer, estamos no tempo da graça. E inclinar é aquele convencimento de que nós precisamente estamos, ou seja, a graça de Deus só veio agora depois de Jesus Cristo. Quando a graça estava lá na fundação do mundo. No princípio, a graça estava lá. Mesmo quando Adão caiu, a graça estava naquele momento. Se lermos bem Gênesis capítulo 2 e 3, vamos compreender, naquele momento que Deus vem no jardim, depois de Adão e Eva pecarem, vem no jardim. Adão, estás aonde? Senhor, estou escondido. Mas se escondesse por quê? Porque pequei. Quem te disse que você pecou? Não sei o que lá, etc. Então, naquele mesmo momento, Adão e Eva estavam sem roupa. A graça abundou ali e veja o significado, veja o símbolo. O próprio Deus teve que sacrificar animal naquele momento, matou animal, a pele do animal que cobriu Adão e Eva. Vejam o mistério. Adão, quando pecaram, viram que todos estavam nus. Ok? E quando você está nu, não pode estar na presença de Deus.
para voltar a estar na presença de Deus, Deus teve que matar um animal. A pele do animal que cobriu, que cobriu Adão e Eva para depois conversarem com Deus. O pecado nos afasta de Deus. Quando você está em pecado, é como se você está nu. Não pode estar na presença de Deus. Para você voltar à presença de Deus, alguém tem que morrer. Cristo morreu na cruz, seu sangue precioso jorrou para te limpar, para te cobrir com a sua graça e você estar em condições de estar na presença de Deus. A graça estava lá no princípio. A graça estava lá com Moisés. Moisés viveu pela graça. Ou seja, quando naquela altura no Egito, todos os filhos de homem do povo de Israel eram assassinados, nenhum bebê homem podia morrer. Acham que a mãe de Moisés, ela mesma que tirou da cabeça para pôr o Moisés num coiso para ir esconder no rio? Ela que pensou. O Senhor tinha um plano com Moisés. É pela graça de Deus que Moisés foi preservado em vida. E deixa eu lhe dizer mais. Quando Moisés, assim que Deus projetou de tal maneira que a filha própria do rei, de quem mandou matar, encontra Moisés e leva o bebê até o palácio. Veja a graça como é que superabundou em Moisés. Moisés cresceu no palácio, cresceu num palácio de idólatras, de feiticeiro, mas Moisés não se tornou idólatra, não se tornou feiticeiro. Imagina uma criança bebê, vai crescer numa casa de idólatra, de feiticeiro, ele não se torna feiticeiro nem idólatra. Isso é o critério dele? Não. Pela graça. A graça cuidou Moisés até ele sair do palácio e ir no deserto. A graça estava lá desde o princípio. Então, amados irmãos, queridas irmãs, este é o conceito, é aquilo, digamos, é uma ponta do iceberg daquilo que é a dimensão, a profundeza, o tamanho da graça. Nas nossas vidas, na vida daqueles que são sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Queremos agradecer a paciência e por terem nos acompanhado mais uma vez e queira Deus que digne-se em cada vez mais revelar a cada um de nós a profundeza, o tamanho e a abundância da sua graça na nossa vida. Amém? Amém.